assinatura de um primeiro contrato profissional no Goiás de um bom meio atacante que pode tranquilamente aparecer no elenco profissional nos próximos meses, que é o meia Thiaguinho, apenas 17 anos de idade, já havia sido um dos destaques da equipe sub-17 tanto no ano passado quanto também nesse começo de 2023 e agora firmando esse contrato no elenco sub-20, porém no profissional já, né? Porque anteriormente a isso ele tinha apenas o contrato federativo nessa inscrição juntamente ao Goiás, agora sim registrado de forma mais correta e também mais segura para o Goiás, por exemplo, não perder o jogador, por exemplo, de graça. Um vínculo de 3 temporadas até abril de 2026. Confirmei essa informação lá também com o Eduardo Pinheiro, o diretor das categorias de base do Goiás. Muito obrigado ao Eduardo. Além disso, ele me garantiu que o Goiás fica com 100% dos direitos econômicos do jogador, o que é algo curioso, né? Já que ele veio ali do Cruzeiro anteriormente, onde participou na Raposa, na equipe sub-17. Então uma boa promessa que vem se destacando já nos últimos jogos na equipe sub-20, a última, né, das categorias de base, mesmo tendo essa idade, por exemplo, de um sub-17, sendo um jogador importante na principal categoria de base do Goiás. Foi titular, por exemplo, no jogo contra o Cerrado, né, no Campeonato Goiano, a primeira dele como titular nessa atual temporada, participou de 58 minutos, né. No jogo contra o São Paulo também, agora na disputa do Campeonato Brasileiro sub-20, entrou na segunda etapa, participou dos 45 minutos finais da derrota por 1-0, né, diante do São Paulo. O Goiás criou as melhores oportunidades, acabou levando um gol no finalzinho no Estádio Olímpico e dando adeus, né, à chance de classificação na competição. Só para falar rapidamente do Campeonato Brasileiro Sub-20 também, né, o Goiás, que está na 9ª colocação, tem apenas mais um jogo para fazer na última rodada, né, contra o Atlético também em Goiânia, o Atlético Goianiense, que é o último colocado. O Goiás precisava vencer esse compromisso diante do São Paulo para ficar ali entre os 4 primeiros do grupo de 10, né, no caso para buscar sua classificação às quartas de finais, né? Não foi possível e essa eliminação porque o Goiás começou o campeonato oscilando bastante. Uma equipe semelhante, por exemplo, a que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesmo ali tendo a saída principalmente, né, óbvio, do Pedrinho, do próprio Cauã, faz sim uma certa diferença, porém aquela base estava mantida, sempre fazendo bons jogos, mas não marcando gol e lá atrás, levando o gol, perdendo de 1-0, 2-1, pequenos detalhes, né, acabou eliminando o Goiás da competição. Tem agora apenas o Campeonato Goiano e também a Copa Goiás nesse sub-20. A tendência é que jogadores das categorias de base sejam melhores aproveitados no elenco de cima, que eu acho bastante importante, porque assim, beleza, não é bom o jogador ficar apenas no banco de reservas na equipe profissional, sendo que tem uma competição também de uma certa relevância, como é no caso do Campeonato Brasileiro Sub-20. Entretanto, entre ficar no banco e ser uma alternativa, já que o Goiás, principalmente naquela região de defesa e de pontas, né, jogadores de velocidade ali pelos lados, o Verdão não conta com muitos jogadores dessa característica, né, no seu elenco principal. Então acredito que com essa eliminação também no Sub-20, a tendência é que outros atletas, principalmente de velocidade, como por exemplo o Wendel, né, o garoto que surgiu bem nesse campeonato goiano, o Reginaldo também, que já tem uma experiência no profissional, o próprio Vitinho, que fez uma boa Copa São Paulo, a tendência é que esses nomes voltem a aparecer dentro do elenco do técnico Emerson Ávila, que também já tem esse bom trabalho com as categorias de base. Então, para completar aqui a respeito do Thiaguinho, ele que chegou no ano passado, essa informação lá do meu parceiro também, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, ele que é de Brasília, estava no elenco sub-17 do Cruzeiro. Chegou já na temporada passada, em 2022, somando 3 partidas no elenco sub-17 e um gol marcado, né, chamando bastante atenção também, sendo um dos principais destaques e com a camisa 10. Acho interessante essa efetivação, né, de um contrato profissional, tendo um pouco mais de garantia para o jogador e também para o próprio Goiás, né, firmando esse contrato de 3 anos de duração até abril de 2026. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto envolvendo as categorias de base, tanto o acerto do Thiaguinho no elenco principal, quanto também essa desclassificação, né, entre aspas, tem mais uma partida no Campeonato Brasileiro Sub-20, mesmo com boas atuações, a única que foi muito ruim, né, de fato, contra o Santos, uma derrota, uma goleada fora de casa, se eu não estiver enganado, por 4-1, no restante sempre placares equilibrados, o Goiás fazendo boas partidas, entretanto ficou, né, como o principal feito nessa atual temporada.